Semana passada, a gente analisou por que a gente gosta tanto de crossovers, mas a gente não falou muito sobre os primeiros crossovers do cinema. Então, é isso que a gente vai explorar hoje. Alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, onde só um episódio para falar sobre crossovers não é suficiente. Se na semana passada a gente falou sobre esse tema usando uma perspectiva que era mais voltada para psicologia e para filosofia, hoje eu quero tratar desse assunto, só que falando mais sobre história do cinema. Que nem eu falei na semana passada, os crossovers estão muito na moda em Hollywood. Basta você olhar para como a Marvel e como a DC Comics estão construindo seus universos cinematográficos usando os seus principais super-heróis. E eu diria que a Marvel é meio que a principal responsável por essa nova onda de universos cinematográficos compartilhados, graças principalmente ao sucesso estrondoso que eles tiveram com os Vingadores. E é claro que a concorrência olhou para todo o lucro que a Marvel fez com esse filme e decidiu correr atrás e entrar nessa onda. Com essa nova mania de Hollywood por criar universos compartilhados, muita gente pode achar que a Marvel foi a grande pioneira nesse sentido, o primeiro grande estúdio a fazer uma série de filmes que são conectados entre si. Mas o legal é que se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai descobrir que não é bem assim. Pois é, acontece que teve um estúdio que adotou exatamente essa estratégia muitas décadas atrás. E o resultado foi uma série de filmes que se tornaram verdadeiros clássicos não só do cinema, mas do gênero do terror. Eu tô falando, é claro, dos clássicos filmes de monstro da Universal. Eles foram produzidos nas décadas de 30 e 40 e levaram para as telonas alguns dos monstros mais clássicos da história, como a criatura de Frankenstein, o lobisomem, Drácula, a múmia, entre outros. As versões que o estúdio fez desses monstros se tornaram verdadeiros ícones na história do cinema. Por exemplo, se quando eu falo Frankenstein, a imagem que te vem à cabeça é de um monstro gigantesco, com uma testa bem grande, parafusos no pescoço e com uma cabeça achatada, isso é graças à Universal. Foram eles que criaram esse visual para o monstro criado por Mary Shelley. Pois então dá só uma olhada em como a Universal criou os seus filmes de monstros e me diz se você não acha nada de familiar na maneira como esse universo ficcional foi construído. Eles começaram a série em 1931, quando lançaram dois filmes, Frankenstein e Drácula. Pelos próximos anos, eles lançaram sequências para avançar as histórias de cada uma dessas duas franquias separadamente. Frankenstein ganhou mais 3 filmes e Drácula ganhou mais 2. Aí, em 1941, eles fizeram o primeiro filme de um novo monstro, o lobisomem. Então, até aqui, cada monstro no seu quadrado, um separado do outro. Mas isso mudou em 1943, quando o estúdio lançou o primeiro crossover entre eles, Frankenstein encontra o lobisomem. Depois desse primeiro crossover, a Universal continuou. Dessa vez, ela reuniu no mesmo filme não só o monstro de Frankenstein e o lobisomem, mas também o Drácula. Em 1944, a trindade do horror da Universal ficou junta pela primeira vez em A Mansão de Frankenstein. Nele, um cientista louco e seu assistente escapam de uma prisão e viajam. No caminho, porém, eles acabam esbarrando com o vampiro, com o Homem-Lobo e com a criatura artificialmente criada. No ano seguinte, foi lançado O Retiro de Drácula, que, mais uma vez, colocou os 3 monstros juntos no mesmo filme. E por último, o trio foi reunido no filme de comédia Abbott e Costello, As Voltas com Fantasmas. The dangerous and terrifying Wolfman, played by Lon Chaney. The vampire Batman Count Dracula, played by Bela Lugosi. Plus the most dreaded creature of them all, the Frankenstein monster, played by Glenn Strange. Percebeu então que isso é basicamente a mesma coisa que a gente vê a Marvel fazendo? Primeiro, uma série de filmes individuais para cada um dos personagens e depois, filmes de crossover para juntar eles. E o legal é que esses filmes de crossover da Universal não eram histórias completamente isoladas da mitologia que eles tinham criado com os filmes anteriores de cada monstro. Por exemplo, o primeiro crossover deles, Frankenstein encontra o lobisomem, faz referência direta a eventos que aconteceram nos últimos filmes que haviam sido lançados, tanto do lobisomem quanto do Frankenstein. E tem mais. Na cena final, enquanto os dois monstros lutam entre si nas ruínas de um castelo, um homem explode uma barragem que acaba inundando e destruindo o que sobrava dessas ruínas. E aí acaba o filme. Mas, no crossover seguinte, A Mansão de Frankenstein, a gente vê a seguinte cena. You see those ruins?
Our village has been quiet and peaceful since the dam broke and swept the Wolfman and the Frankenstein monster to their destruction several years ago. No one ever mentions that place, nor does anyone ever go near it. Ou seja, fica claro que cada filme faz parte de um contexto narrativo maior. As histórias de cada um dos personagens têm repercussões nos filmes de crossover. E isso é exatamente o que a Marvel tem feito nos cinemas. É só pegar, por exemplo, o último lançamento deles, Capitão América Guerra Civil. Nele, o governo quer ter controle sobre os super-heróis por causa das destruições em massa que a gente tinha visto nos dois filmes dos Vingadores que vieram antes. A Batalha de Nova York e a Batalha de Sokovia. Então quer dizer que esse tempo todo a Marvel não foi a pioneira na hora de criar um universo compartilhado? Bom, que nem vocês viram agora, eles com certeza não foram os primeiros a fazer isso. Mas eu não acho que isso tira o mérito deles, porque fazia muito tempo que a gente não via uma série de filmes que eram tão interligados assim. E eles conseguiram fazer isso de uma forma que agradou, e muito, o público atual. E agora que eles estão fazendo rios de dinheiro, a concorrência, claro, quer correr atrás e fazer a mesma coisa. Aliás, curiosamente, um desses estúdios é a própria Universal, que vai trazer de volta o seu universo compartilhado dos monstros. Eles já começaram a fazer isso com o filme que eles lançaram em 2014, Drácula, a história nunca contada. A Universal vai continuar produzindo filmes de outros monstros separados, mas que se passam todos no mesmo universo narrativo. Até agora, foram confirmados os filmes da Múmia e do Lobisomem. E está sendo especulado que eles vão oficializar também filmes do Homem Invisível, do Frankenstein e da Noiva de Frankenstein. Só que, a julgar pelo filme de Drácula que eles lançaram em 2014, parece que eles vão estar muito mais voltados em fazer histórias de ação do que histórias voltadas pro suspense e pro terror, como acontecia com as obras originais. Eu não sei se isso vai dar muito certo, mas a gente só pode esperar pra ver. Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Tem outros crossovers mais antigos que vocês gostam? E o que vocês acham da Universal ressuscitar o seu universo cinematográfico dos monstros? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam sobre esse assunto. E antes de ir embora, só um aviso. Eu recentemente participei de novo do podcast Cinedrops. Dessa vez, a gente discutiu Capitão América Guerra Civil e como esse filme representa o jeito Marvel de fazer cinema. Então, se você quiser conferir, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ouvir. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para fazer isso, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que aparece embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.